No momento em que estamos em dor física ou emocional, no momento em que estamos em sofrimento, é como se no nosso cérebro nós nos fechássemos, ficamos fechados na dor. Quando essa dor é muito intensa, quando o sofrimento é muito grande, é como se nós nos fechássemos sobre nós mesmos. Nesses momentos de grande intensidade de dor, o nosso cérebro, dependendo das circunstâncias e das pessoas, ativa pilotos automáticos diferentes. Há quem fique fechado, congelado, é como se desligasse tudo e não quer ouvir. Há quem se sinta como que a sair do corpo. Há quem se sinta como que fechado num buraco e incapaz de ser compreendido. Ninguém o consegue compreender. Ninguém a consegue entender. E esta dor, sofrimento, ela pode ser tão intensa que a pessoa não se sente capaz de dissipar, alterar, diminuir. Pode até já ter acontecido, ter pedido ajuda. E infelizmente essa ajuda poderá não ter funcionado. Pode até ter acontecido que pessoas à sua volta desvalorizam essa dor ou sofrimento e isso faz com que a pessoa ainda fique mais fechada nela. Pode acontecer que algumas pessoas até já tenham conseguido receber alguma ajuda para dissipar essa dor e essa dor mantém-se afastada durante algum tempo e depois, por alguma razão, ela regressa e a pessoa o que sente é que o assunto não ficou resolvido. E todas estas circunstâncias, interpretadas por quem está a sofrer, leva a pensar que o seu problema não tem solução, que não há nada nem ninguém que a consiga ajudar. E se por um lado é compreensível esta interpretação, é compreensível como é que a pessoa chega até essa avaliação das suas circunstâncias, da sua situação. Por outro lado, essa crença, essa interpretação dos factos também se torna em algo extremamente perigoso. Porque a partir do momento que nós começamos a pensar sobre os nossos problemas, sobre a nossa dor, sobre o nosso sofrimento, como uma situação que é irresolúvel, e há pessoas que dizem: eu acho que não tenho remédio, eu acho que não tenho cura, eu acho que sou um caso perdido. Esta é uma expressão que eu ouço muito. Eu acho que sou um caso perdido. Esta é uma expressão que se ouve muito. Ninguém é um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. As pessoas que sentem que são um caso perdido são pessoas cuja dor, cujo problema, cujo sofrimento ainda não foi totalmente compreendido. Existem pormenores, detalhes, coisas muito específicas e coisas que são muito pessoais, às vezes coisas que são muito íntimas mesmo, coisas que as pessoas elas próprias pensam, sentam, mas nunca partilharam com ninguém, pelas mais diversas razões, e muitas vezes porque pensam que não é suficientemente importante. Estupidificam essa parte de si. E posso-vos dizer a título de exemplo, aqui há uns tempos alguém me dizia, a propósito de uma reflexão que eu lhe tinha pedido para fazer, que ela tinha chegado à conclusão que em criança tinha pensado, tinha sentido de uma determinada forma. E dizia-me ela, e eu percebi que
que essa minha criança, isso foi uma parolice, foi uma coisa parola. E aquela expressão chocou-me um bocadinho. E eu, quando a pessoa me disse isto, assim, aquilo que vocês chamam parolice, eu chamo de insight. Porque quando nós nos apercebemos de uma coisa que nos incomodou, que nos fez sofrer, que nos cansou, que nos frustrou, em determinada altura da nossa vida, e parece que uma sombra dela ainda se manifesta de alguma forma, isso não é uma estupidez. Isso é a consciência de uma coisa muito importante em nós. E nós, seres humanos, temos esta tendência a desvalorizar estas coisas que nos aconteceram, e isto poderia dar asa a outra conversa, porque, compreensivelmente, não gostamos de nos sentir como vítimas. Mas todo este imbróglio, todo este equívoco, dificulta a autocompreensão, a autoconsciência, e bloqueia algumas necessidades que têm que ser preenchidas, algumas razões, alguns argumentos que ficaram por reivindicar no nosso passado, algum reconhecimento que ficou nós próprios, que ficou por ser feito no passado. E isto faz com que a dor se repita, faz com que o sofrimento de vez em quando regresse, e nós pensamos que somos um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. Todos nós somos um trabalho em movimento. Somos um projeto em desenvolvimento. E há arestas que são muito importantes de limar, e há pormenores muito importantes que nós, não sendo os melhores observadores de nós próprios, passamos por cima, desvalorizamos, e essa dor, essa sombra, esses estados emocionais densos, pesados, regressam de vez em quando. E a pessoa pensa que não há nada a fazer, que é um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. Nós não somos casos perdidos. Há uma parte de nós que ainda não foi suficientemente ouvida e escutada. Há uma parte de nós que não foi suficientemente sentida e compreendida. E é importante não desistir de encontrar. Isso sim, isso é importante. Que não desistamos de encontrar essa parte de nós que está ferida, que está magoada, que precisa soltar um grito de raiva, de revolta, que precisa de reivindicar. Essa necessidade do nosso inconsciente, do nosso passado, que nunca foi preenchida. E muitas vezes tem a ver com situações que aos olhos de um adulto parecem ser ridículas, parecem ser insignificantes. Coisas aparentemente idiota, como parolices, como dizia aquela outra senhora, mas que no sentir de uma criança, no sentir de um jovem, ou no sentir de um adulto que estava a passar pela situação, não foi uma parvoíce, não foi um sentimento ridículo, foi aquilo que foi sentido na altura e nunca foi devidamente validado, nunca foi devidamente compreendido e nunca foi devidamente arrumado. Portanto, pensem nisso, ninguém é um caso perdido. Há feridas que nós vamos fechando e vamos conseguindo fechar, mas algumas dessas feridas, por serem mais difíceis, por serem mais complexas, porque envolvem outras feridas, elas de vez em quando regressam porque há ali arestas, há ali pormenores que têm que ser escutados, ouvidos, sentidos. E uma das coisas que eu de facto aprendi no trabalho com as pessoas é ouvir, fazer perguntas, a detalhar, a especificar, a ir para além do óbvio, que tantas vezes falo. Quando há coisas que nós sentimos como óbvias, verdades absolutas, e nós passamos por cima delas e não damos atenção
a pormenores que são muito importantes e podem fazer toda a diferença. Está bem? Portanto, ninguém é um caso perdido. Se vocês conhecem alguém que esteja a pensar isso de si próprio, passem este vídeo, que, pelo menos para ajudar a pessoa a refletir que, que essa expressão do sou um caso perdido é em si talvez o maior problema dessa pessoa. Ninguém é um caso perdido. Não somos casos perdidos. Temos aqui necessidades internas que nós pensamos que são ridículas, mas têm que ser ouvidas, têm que ser sentidas, têm que ser escutadas e temos que falar com elas. Está bem? Pensem nisso, partilhem, se quiserem comentem e pronto, olhem. Luz, paz e amor no coração, calma, esperança, coragem, grato, grato, grato. Tudo bom.